Já existiu uma potência imperialista que atuou de forma discreta? Como podemos explicar diversos problemas atuais como consequência direta do imperialismo? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o imperialismo francês. Talvez você ache estranho a palavra imperialismo estar ligada à França. E isso acontece, pois quando pensamos nesse regime político e econômico, geralmente os países que vêm à nossa mente são a Inglaterra, o Japão e, mais recentemente, os Estados Unidos. Só que, como vamos estudar ao longo desse episódio, a França não foi só uma grande potência imperialista, como ainda influencia bastante boa parte do mundo moderno. Esse episódio vem contribuir para suprir uma lacuna de conteúdo relacionado a esse tema. E por esse motivo, vamos passar por alguns assuntos que podem merecer episódios próprios. E caso vocês desejem esse aprofundamento em algum tema, é só comentar na última foto do História em Meia Hora lá no Instagram qual dos temas que você gostaria de um episódio, porque aí eu fico ligado qual que vocês querem e, além disso, gera engajamento pra mim lá no Instagram, tá bom? Mas enfim, gente, quando estamos no colégio e estudamos aquele período conhecido como as Grandes Navegações, aprendemos que Espanha e Portugal saíram na frente dessa corrida. Esses foram os dois países que mais se destacaram e lucraram com a colonização do nosso continente, a América. A Inglaterra e a França vão entrar nessa disputa um pouco depois, porque eles estavam enfrentando algumas crises e conflitos internos. Inclusive, no início do século XVI, ambos os países estavam em guerra, e esse foi o principal motivo pelo qual a França só pôde tentar alcançar algumas colônias na década de 1530, enquanto Portugal e Espanha chegaram nas Américas ainda no final do século XV. Quem vai quebrar esse ciclo e incentivar que a França começasse a sua empreitada colonial foi o rei Francisco I. O rei francês vai financiar os exploradores Giovanni de Verrazzano e Jacques Cartier em direção à América do Norte, onde vão estabelecer a primeira colônia francesa. Como Portugal e Espanha concentraram seus esforços na parte sul do continente americano, a França conseguiu dominar uma pequena parte importante da América do Norte. Em 1534, o explorador Jacques Cartier fincou a bandeira francesa na Baía de Gaspé, local onde atualmente é a província do Quebec, no Canadá. Essa data será considerada o marco inicial do que estamos chamando de imperialismo francês. Cronologicamente, podemos dizer que esse imperialismo começa em 1534 e se estende até 1980. Sim, você não entendeu errado. São mais de 400 anos de políticas imperiais e de dominação em países estrangeiros. Só que o imperialismo francês não aconteceu de forma ininterrupta, muito pelo contrário. Tanto é verdade que muitos historiadores costumam dividir o imperialismo francês em duas partes. Uma que começa em 1534 e vai até meados de 1814. E uma segunda fase que começa em 1830 e vai até 1980. Nós só conseguimos entender esse esforço colonial do século XVI se entendermos como as economias europeias funcionavam. Nesse período, o modo de produção chamado mercantilismo estava dominando, e as próprias monarquias financiavam empreendimentos, viajantes e empresas privadas para conquistarem territórios em nome da coroa. Em 1606, um francês chamado Samuel de Champlain fundou a cidade de Quebec, que seria a capital de um território que não iria parar de crescer, e foi o centro colonial francês. Como aconteceu em muitos outros casos, a relação dos franceses com os nativos vai ser extremamente complicada. As chamadas guerras franco-indígenas foram praticamente uma constante em todo o período colonial da França na América do Norte. Além do Quebec, a França vai conseguir avançar territorialmente ao sul e vai conquistar boa parte daquilo que hoje chamamos de Estados Unidos. Praticamente toda a região central dos Estados Unidos vai pertencer nessa época à França. Toda essa extensão territorial vai ficar conhecida como Nova França,
e será um dos maiores ativos desse país. Dentro da Nova França, talvez o território mais conhecido seja a Louisiana, que era uma faixa territorial próxima ao rio Mississippi e foi batizada com esse nome em uma homenagem que o governador da Nova França, Samuel de Champlain, fez ao rei Luís XIV. A década de 1620 foi bastante movimentada para os franceses, pois eles se propuseram a conquistar o Caribe. O local que eles conseguiram dominar foi a ilha de Saint-Domingue, local mais conhecido hoje por abrigar o Haiti e a República Dominicana. O Caribe é pouco falado dentro desse contexto colonial, mas foi uma região extremamente lucrativa para todos os impérios e países que dominaram aquele local. Além da ilha de Santo Domingos, a França também vai controlar a Martinica e Guadalupe, duas pequenas ilhas que talvez não sejam tão famosas internacionalmente, mas serão postos importantes para o comércio marítimo e por conta, principalmente, do tráfico de pessoas escravizadas. Pois é, não podemos esquecer que quem trabalha de fato nesses locais eram pessoas escravizadas vindas da África. Por conta do clima, o Caribe vai ser um excelente produtor de cana-de-açúcar, iguaria muito valiosa por muitos anos. Nós aqui do Brasil conhecemos muito bem essa realidade por conta do nosso Nordeste. O que não é tão falado é que o nosso principal concorrente nesse sentido são as ilhas caribenhas que também produzem cana-de-açúcar. Eu tô falando, no século XVII. Dependendo do período, a prosperidade ou não do Caribe em relação a esse produto vai ter a capacidade de alterar os preços dessa iguaria aqui no Brasil. Além de explorar a agricultura do Caribe, a França também tentará se inserir no mercado de metais preciosos. Porém, eles irão fazer isso por uma via alternativa, se é que podemos chamar assim. Como os espanhóis estavam no México e lá encontraram muito ouro, o que os franceses faziam para se aproveitar desse mercado era financiar piratas para interceptar os navios com ouro e outros metais preciosos que saíam das colônias espanholas. A Espanha roubava da América e a França roubava da Espanha. Ladrão que rouba ladrão, você sabe. Quando falamos da Era Moderna, o período histórico que essas nações se lançavam aos mares e disputavam territórios na América e em outros continentes, um dos elementos que mostravam o quanto um país era grande e poderoso eram as suas colônias. E é por esse motivo que os países mais poderosos não mediram esforços para controlar a maior quantidade de terra possível. Nesse ímpeto, enquanto a França consolidava os seus domínios no Caribe, a coroa também financiou expedições para a conquista da Guiana, um território mais ao sul e que faz fronteira aqui com o Brasil. E deixa eu te contar um fato curioso. Nos últimos anos, o debate climático vem ganhando cada vez mais protagonismo. E sempre que esse assunto vem à tona, a Amazônia entra em jogo. E um dos países mais ativos quando o assunto é a Amazônia é justamente a França. Muita gente acusa os franceses de interferir em assuntos que não são da conta deles ou algo do tipo. Mas o que a galera esquece é que a França ainda faz fronteira com o Brasil. Pois é, A França também possui floresta amazônica. E calma que eu não tô ficando maluco e nem parei de ouvir o Geografia em Meia Hora. Tô ouvindo ainda. A questão é que a Guiana ainda é uma posse francesa. Logo, é oficialmente um território francês. Legalmente, é como se o território francês fosse, de fato, contemplado pela floresta amazônica por conta da Guiana Francesa. Fica a dica aí, gente? Quando surgir o assunto na mesa do bar, você pode lançar, vocês sabiam que a França faz fronteira com o Brasil? E aí você vai parecer inteligente, olha que legal. Mas vamos voltar a falar sério aqui. Como deu pra ver, desde 1534, a coroa francesa estava investindo pesado em conquistas e em expedições para a América, com o objetivo de conquistar territórios para fortalecer o seu imperialismo, tentando se infiltrar nas brechas, entre aspas, deixadas pela Espanha e por Portugal. Mas não achem que o território brasileiro ficou de fora dessa tentativa de conquista francesa, tá? Pelo menos em 2 oportunidades, a França conseguiu entrar no território da colônia portuguesa, aqui no Brasil, e criou as suas próprias colônias no nosso território. A primeira vez que isso aconteceu foi em 1555,
quando os franceses chegaram na Baía do Rio de Janeiro, local que hoje é a própria cidade do Rio de Janeiro. Essa colônia ficou conhecida como França Antártica e contou com o apoio de alguns povos nativos locais inimigos dos portugueses, que encontraram nos franceses um aliado momentâneo. Mesmo não sendo tão conhecida, a França Antártica tem um simbolismo bem importante para alguns grupos religiosos. A cerimônia protestante aconteceu em 1557 por um grupo huguenote e a Confissão da Guanabara. A Confissão da Guanabara é conhecida como o primeiro culto protestante da história da América. Se você estiver passando pelo centro do Rio de Janeiro, tem um monumento fazendo referência a esse evento. A França Antártica não durou muito tempo. Após algumas batalhas entre portugueses contra franceses e povos tamoios, a França Antártica foi dissolvida e o território foi devolvido a Portugal em 1570. Além dessa empreitada, a França também conseguiu estabelecer uma colônia na região nordeste do nosso país. Em 1612, os franceses fundaram a França Equatorial, em uma empreitada bem parecida com aquela do Rio de Janeiro, mas essa durou menos tempo. Apesar de mais curta, os franceses irão fundar uma das cidades mais importantes do nosso país, que é São Luís, atual capital do estado do Maranhão. A França Equatorial só existirá entre 1612 e 1615, data que serão expulsos novamente. Ainda no século XVII, a França vai levar o seu imperialismo para o continente africano e asiático. Em 1624, a França começou a estabelecer alguns postos comerciais na costa do Senegal. Esse posto no continente africano era extremamente estratégico. Se você pegar um mapa, você vai perceber que a costa do Senegal é relativamente próxima ao Caribe. Isso quer dizer que Senegal, como uma posse francesa, se transformaria em um excelente posto de abastecimento de mercadorias e de tráfico de pessoas escravizadas. E claro que quando eu uso a palavra excelente, eu estou me referindo à perspectiva da França, né? Bem, vamos perceber um aumento da escravidão atlântica, justamente quando os países europeus conseguem controlar territórios costeiros da África. E o Senegal é um exemplo de como a França se aproveitou dessa situação. Possuir um território no continente africano era extremamente lucrativo, pois a França ganhava com a venda de pessoas escravizadas e, ao mesmo tempo, podia explorar a população e os recursos locais. Além do Senegal, em 1670, os franceses vão se infiltrar na Índia. E eu estou usando essa palavra, infiltrar, porque se você ouviu o episódio sobre a partição da Índia, você já sabe que esse território vai ser muito disputado. A França conseguiu iniciar um projeto colonial na Índia, exportando produtos que se tornaram muito populares na região. Porém, vai ser a partir dali que veremos a derrocada da primeira experiência imperialista francesa. Quem resume muito bem o que aconteceu ali é o historiador Emerson Santiago, ao dizer que, abre aspas, os interesses franceses na Índia entrarão em choque com os britânicos, sendo que os franceses sairão derrotados, encontrando-se aí a decadência do seu primeiro projeto colonial, resultando na perda de seus pontos na América do Norte, no Haiti e na Índia. Fecha aspas. O que esse historiador está dizendo é que o Reino Unido vai vencer a França de forma definitiva na Índia em 1757. Após essa derrota, os franceses vão entrar em um período bem complicado quando o assunto são suas colônias, principalmente as do Caribe e as da América do Norte. Essa guerra contra a Inglaterra vai se estender por outros territórios, e isso fica mais claro quando estudamos o processo de independência das 13 colônias que pertenciam à Inglaterra, que vão virar os Estados Unidos. A França vai ser um dos países que mais vai apoiar a independência dos Estados Unidos, justamente para enfraquecer a Inglaterra. Mas quando falamos de apoio nesse período, estamos falando de uma ajuda direta. A França vai mandar soldados para lutarem na América do Norte contra os ingleses. Por incrível que pareça, em algumas batalhas das guerras de independência, vão ter mais franceses do que colonos americanos.
Mesmo que as 13 colônias tenham vencido a sua batalha contra a metrópole e a Inglaterra tenha saído enfraquecida desse processo, manter uma guerra é muito caro. E vai ser por isso que a França também vai sair enfraquecida, e no final do século XVIII, viu eclodir em uma de suas principais colônias uma revolta de pessoas escravizadas. Eu tô falando da Revolução Haitiana. Essas derrotas e o enfraquecimento financeiro e militar causado pela tentativa de manter algumas colônias vão afundar a França numa crise profunda, fazendo com que a população francesa pagasse esse preço. Todo esse caos vai resultar na Revolução Francesa, em 1789. Mas para o assunto que estamos abordando hoje, os políticos vão começar a repensar a necessidade de manterem tantas colônias espalhadas pelo mundo. A primeira fase do imperialismo francês se encerra justamente nesse período com a chegada de um brother chamado Napoleão Bonaparte. E eu já quero falar mais sobre a relação do Napoleão com o imperialismo e como que ele quis focar os seus esforços na própria Europa. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre dominação cultural, África, civilização e Copa do Mundo. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora é parceiro da loja. Acesse loja.com.br, é loja escrito LOLJA, e pesquise pelo História em Meia Hora. Lá você vai encontrar blusas, camisetas, regatas, moletons e muito mais produtos exclusivos do nosso podcast, tá? Só tem no História em Meia Hora e lá no site da loja. Tem uma blusa que é uma mistura do Lampião com a Kira, tem uma que é da Cadela Laika, tem uma que é o Street Fighter, só que com figuras históricas do Brasil. Gente, tem muita coisa irada por lá. Lembrando, é claro, que quando você compra um produto na loja, além de você ficar todo bonitão ou bonitona, você ajuda o História em Meia Hora a continuar de pé. Então, obrigado. Acesse agora loja.com.br e pesquise por História em Meia Hora. loja.com.br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Uma sociedade coloniza quando, tendo chegado ela própria a um alto grau de maturidade e força, procria, protege, coloca em boas condições de desenvolvimento e torna viril uma sociedade a que deu origem. Fecha aspas. Essas palavras foram ditas por um dos intelectuais mais importantes quando o assunto é imperialismo e relações culturais. Edward Said, em sua obra, analisa de que forma os países europeus defendem o imperialismo e como justificam uma série de atrocidades. Essa frase que eu citei da obra de Said foi escrita em um contexto explicando a perspectiva do colonizador, e é por isso que ela parece bem absurda. Só que antes de acreditar em uma afirmação como essa, a França vai decidir dar uns passos atrás em sua campanha colonial mundo afora. Após o Haiti conquistar a sua independência, a França, através da figura de Napoleão Bonaparte, decide vender a Louisiana aos Estados Unidos. Mas a pergunta é, por que o Napoleão fez isso? Além de colocar um fim ao imperialismo francês na América do Norte, Napoleão precisava de recursos para colocar em prática o seu plano, que era executar uma política imperialista na própria Europa. Temos um episódio aqui no feed do História em Meia Hora chamado Guerras Napoleônicas. E se você não sabe do que estamos falando, o Napoleão e o seu exército invadiram e conquistaram uma série de países europeus e destronaram os reis desses respectivos lugares. Basicamente, o cara bagunçou todo o mapa do velho continente. Todas essas guerras devem ser compreendidas dentro de um esforço imperialista francês, mais focado na própria Europa. Uma das consequências para a França da era napoleônica será a deposição da família real do país. A monarquia francesa foi restaurada em 1830, ano em que o imperialismo se iniciou em sua segunda fase, mas agora com um novo destino principal, a África.
Vocês percebem como que o imperialismo serve como uma política de Estado voltado para o desenvolvimento econômico do colonizador? Enfim, se vocês lembrarem bem, lá no século XVI, a França investiu em alguns exploradores para tentarem tirar o prejuízo de terem começado muito atrás de Portugal e da Espanha. Nessa segunda fase, o imperialismo surge como uma tentativa de validação social e política da própria monarquia francesa, que precisava se consolidar no poder mais uma vez. Nessa perspectiva, olha que interessante o que o Said fala sobre esse novo esforço colonial. Abre aspas. Grande parte do fervor expansionista na França, durante o século XIX, foi gerado a partir de um desejo de igualar as realizações imperiais britânicas. Fecha aspas. Além de todo o discurso de superioridade racial, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, o imperialismo francês foi motivado por uma disputa de ego entre as nações. O marco inicial da corrida imperialista da França no século XIX será a conquista da Argélia em 1830, um país do norte da África que vai representar a entrada dos franceses no continente. Nas décadas seguintes, a França vai empreender, literalmente, uma corrida para conquistar a maior quantidade de territórios possíveis. Não podemos esquecer que por trás de todo esse esforço, estamos falando do neocolonialismo, um assunto que já abordamos muitas vezes por aqui. O neocolonialismo deve ser estudado com atenção, porque os colonizadores não chegaram apenas como superiores militares e com uma economia mais avançada. A questão é que esses países europeus chegaram na África e na Ásia se apresentando como racialmente superiores. Eu estou me referindo a toda aquela teoria de darwinismo social e o racismo científico. Quem detalha muito bem a forma que os colonizadores, incluindo a França, vão tratar os demais países é o crítico literário Homi Bhabha, ao dizer que, abre aspas, o objetivo do discurso colonial é apresentar o colonizado como uma população de tipos degenerados, com base na origem racial, de modo a justificar a conquista e estabelecer sistemas de administração e instrução. Fecha aspas. Vai ser com esse tipo de pensamento que a França vai colonizar 17 países africanos, como Marrocos, Argélia, Mauritânia, Mali, Senegal, Togo, Madagascar e outros. Por conta desse discurso de superioridade, a França tentava ocidentalizar muitos países africanos, principalmente a Argélia. A ideia era fazer da Argélia uma espécie de extensão da metrópole francesa, na intenção de fazer com que ocorresse uma substituição cultural, ou melhor, um apagamento da cultura argelina. Mas olha só como que o imperialismo funciona de forma complexa. Por um lado, a França promoveu políticas de fazer com que lideranças dos países colonizados fossem considerados parlamentares da própria França. Porém, aqueles povos que mais apresentavam algum tipo de resistência eram severamente punidos. Uma das formas de punir era cortar o fornecimento de águas e de suprimentos. Isso funcionava da seguinte maneira: os povos que eram aliados e se submetiam à colonização francesa recebiam os suprimentos necessários para a subsistência humana e dos seus animais. E caso você pertencesse a um povo que resistisse, você seria impedido de receber água. Não é difícil de entrarmos em um debate sobre extermínio e sobre genocídio de alguns povos africanos por parte da França. A partir de 1860, a França também vai estabelecer mais relações coloniais na Ásia, especialmente em uma região conhecida como Indochina. A Indochina é composta por uma extensão territorial que compreende o Laos, o Camboja, o atual Vietnã e um pequeno protetorado que pertencia à China, chamado Guangzhou. O imperialismo francês na Ásia funcionava em uma lógica bem parecida com o que acontecia no continente africano. O fato de ter tantas colônias era motivo de orgulho para os países europeus, e não o contrário. Como bem disse Said no começo desse bloco, eles encaravam como um sinal de força e de maturidade. Porém, mesmo com todas essas medidas de repressão,
Não podemos achar que não existiram tentativas de resistência por parte dos colonizados. Existiu muita resistência, tanto no campo ideológico, cultural e político, quanto também de forma bélica. Em Guiné, um líder chamado Samori Touré conseguiu organizar um exército com mais de 30 mil homens. Porém, a superioridade tecnológica da França pesou na balança. Apesar de todas as tentativas de resistência, no auge do imperialismo francês, 10% do território mundial pertencia à França, tendo como população, somando todas as colônias, aproximadamente 110 milhões de pessoas. Falamos muito sobre o imperialismo inglês, né? Parece que só a Inglaterra que foi imperialista, que a França e outros países foram bem menos. Mas eu tô falando de 10% do território mundial. A França foi muito imperialista. O imperialismo francês começou a entrar em declínio no século XX, mais precisamente durante a Segunda Guerra Mundial. Como sabemos, essa guerra foi um período bem complicado para a França, que sofreu uma derrota rápida para os nazistas e muitos franceses acabaram colaborando com o exército de Hitler. Mesmo assim, praticamente todas as colônias francesas foram envolvidas na guerra, mas envolvidas na luta contra os nazistas. Milhares de colonos foram à guerra ao lado dos ingleses e isso acabou contribuindo para começar a se organizar um sentimento anti-imperialismo. E o caminho para a independência dessas nações estava começando a ser construído. Mas não pense que a França iria deixar isso acontecer tranquilamente, tá? Durante a própria guerra, existiram alguns levantes de protesto contra a negligência francesa, principalmente no Senegal. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou fazer um episódio exclusivo para os apoiadores lá no Apoia-se sobre o massacre francês no Senegal. Para você ouvir, é só clicar no link da descrição desse episódio ou acessar apoia.se/História em Meia Hora e assinar qualquer plano, porque qualquer plano lá você tem acesso já aos podcasts exclusivos, tá? Tem quase 70 episódios já por lá e você vai ter acesso a todos eles quando assinar. Mas enfim, gente, quando a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945, podemos observar como os países colonizados começam a se articular para lutar pela sua independência, em um processo que chamamos de descolonização da África e da Ásia. O que simboliza esse novo momento do imperialismo francês são duas guerras, a primeira na Ásia e a segunda na África. Já em 1946, a Indochina começou a lutar pela sua independência contra os franceses, em uma guerra que se arrastou até 1954, na chamada Guerra da Indochina. Como eu sempre digo aqui no podcast, manter uma guerra é algo muito caro e muitas vezes traumático, principalmente quando o país sai derrotado. E felizmente isso aconteceu dessa vez com a própria França. Após muitos anos de conflito, por conta de algumas alianças que os países asiáticos fizeram, os franceses foram expulsos da região. E uma outra guerra simbólica para o imperialismo francês foi a Guerra da Argélia, entre 1954 e 1962. A Guerra da Argélia é tão importante que foi tema de um filme clássico da história do cinema, chamado A Batalha de Argel. Após ser obrigado a oficializar a independência para esses países tão importantes para o Império, a França precisou mudar a sua abordagem. E aqui começamos a entender por que não pensamos tanto nesse país quando o assunto é imperialismo. Se as duas guerras que falamos foram prejudiciais para a França, esse país começou a negociar a independência de suas colônias. É claro que esse processo não foi rápido, pois não era interessante para os franceses perderem esses territórios. Mas a questão era a seguinte: quando um país conquistava a sua independência, era praticamente obrigado a assinar um documento chamado Acordo de Cooperação com a França. Esse acordo deixava explícito que, após a independência, essa nação deveria se comprometer em continuar fornecendo recursos minerais, permitir ações militares francesas em seu território e manter a moeda desses países ligadas à França. Ao invés de terem suas próprias moedas, esses países deveriam aderir ao franco da Comunidade Francesa da África.
E é claro que a França apresentava essas propostas apenas como uma opção, mas caso algum país se recusasse a aceitar, sofreria consequências. Isso chegou a acontecer com o líder socialista da Guiné, o Sékou Touré, que rejeitou o acordo e disse o seguinte, abre aspas, prefiro ser pobre na liberdade do que rico na escravidão. Fecha aspas. Formalmente, o imperialismo francês terminou em 1980, quando os países africanos conquistaram a sua liberdade. Porém, esse tipo de acordo garante que a França seja extremamente influente na política e na economia de diversos países africanos até hoje. Essa influência mostra que o imperialismo francês ainda não acabou, mesmo que ele exista de forma indireta. Mas no caso da Guiana Francesa, aqui na parte norte da América do Sul, podemos dizer que ainda é direta. Para vocês terem uma ideia, esses países franceses que aderiram ao acordo costumam ser chamados de France-África, pois ainda são muito dependentes dos recursos franceses. O legado do imperialismo francês é gigantesco. Atualmente, 29 países têm o francês como seu idioma oficial, e é o segundo idioma mais falado em quantidade de países. Esse índice elevado de colônias fez com que a França fosse um país que recebesse muitas pessoas de outras nações, que acabaram se naturalizando franceses. E é por isso que a seleção francesa de futebol sempre foi marcada por uma mistura de culturas. O próprio Zinedine Zidane, talvez o maior craque da história da França, é de origem argelina. E é claro que isso também traz uma série de problemas sociais e diplomáticos. Muitos atentados terroristas que aconteceram na França têm origem em conflitos coloniais, e o país, vez ou outra, é pressionado a confessar e reconhecer os seus crimes coloniais, fato que nunca pode ser jogado para debaixo do tapete ou tratado como um mal menor. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Esse tema é bem importante, não é tão conhecido, né? A rapaziada não fala tanto de imperialismo da França. Então, de repente, eu vou precisar da sua ajuda, rapaziada, pra compartilhar esse episódio. Manda naquele grupo do Zap dos amigos, tá ligado? No grupo do condomínio. Rapaziada, vocês têm que estudar um pouco mais de história. Pau, manda o link, é assim que funciona. Ou você pode postar lá no Instagram e aí você me marca nos stories no @História em Meia Hora ou no Twitter também. E aí você me marca no @H30podcast. Rapaziada, a melhor forma de você ajudar o História em Meia Hora, melhor do que compartilhar, é você assinando o nosso Apoia-se, beleza? Não se esqueça, apoia.se/História em Meia Hora, que você tem acesso a conteúdo exclusivo, tem Clube do Livro, tem conteúdo no Instagram todo dia, olha só. Entra lá, vê o plano que melhor se encaixa nas suas condições e assina lá, beleza? Mas muita gente falou comigo assim, pô, Vitão, eu não queria assinar coisa, né, todo mês e tal, eu não sei como é que vai ser mês que vem, então você pode me mandar um Pix, se você quiser e tiver condições, é claro. Anota aí o meu Pix, que é o meu contato também, tá? É historiaemmeiahora@gmail.com. historiaemmeiahora@gmail.com. Rapaziada, o História em Meia Hora faz parte de um grupo de podcasts de educação em meia hora, que eu tenho a honra, o privilégio de poder estar encabeçando, beleza? Já tem o Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto, o grande Vitinho, e também tem o Astronomia em Meia Hora rolando, com a Camila Esperança. Manda muito, os dois podcasts são excelentes. Se você gosta de geografia e de astronomia, ou se você, sei lá, quer conhecer um pouco mais, de repente, entra lá, dá uma chance pros dois, porque são muito legais. Não se esqueça de deixar 5 estrelinhas aí pra nós no Spotify, por favor, clique em seguir também e já clica também na sineta, no sininho, que aí quando tiver episódio novo, o Spotify vai te avisar aí no seu celular, beleza? É isso, gente, me siga nas redes sociais, é @Prof. Vitor Soares, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô fazendo conteúdo diário lá no TikTok e no Instagram, videozinho educativo bonitinho, é só me seguir no @Prof. Vitor Soares, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!